Hoje nós vamos estudar o conteúdo da nossa língua portuguesa, ok? Hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito interessante, que é sobre variação linguística geográfica. Sim, nós vamos estudar sobre como uma cidade ou um país, como é que ele faz, como é que ele sinaliza uma pessoa que mora lá, que vive lá, na verdade, como é chamado essa pessoa. Bom, eu sou a professora Ana Keila, do Centro Educacional Yasmin Ágata. Eu sou professora do 5º ano do ensino fundamental. E hoje o nosso conteúdo da nossa matéria, é língua portuguesa. Você vai abrir o seu livro na página 40, ok? Abra o seu livro na página 40. E vamos falar um pouco sobre a nossa aula, sobre o nosso conteúdo de hoje. Tá ok? Variação linguística geográfica. Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, mas cada um tem um jeito próprio de se expressar, não é verdade? De se pronunciar. Bom, todos eles têm um jeito próprio. Cada um, ele tem uma maneira de falar, na verdade, uma maneira de se expressar. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar, dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar é aquele que você carrega as suas canetas, os seus lápis e as suas borrachas, é chamado penal. Estojo escolar é penal. Você sabia disso? Nem eu sabia. Olha que interessante, né? Estojo escolar, que a gente chama, é penal. Já em Maceió, a brincadeira amarelinha é chamada de avião. Olha só que interessante. Quando você fala, vamos brincar de amarelinha, aqui no Brasil, você sabe que é aquela brincadeira de pular de um pé só, 2 pés, na verdade, é aquela brincadeira de pula-pula, né? E se lá você estivesse em Maceió, um coleguinha, um primo, chamasse, vamos brincar de avião? Será que você sabia o que era? Não, né? É muito diferente a linguagem, do lugar, o lugar que a gente está, na verdade, a expressão, apesar de nós falarmos a mesma língua, é diferente. Bom, são essas variações da língua de acordo com a região que vamos estudar agora. Sim, cada região ela é diferente uma da outra. Vamos lá. Releia um trecho do poema Gente Grande. Chupar manga lá na Crispas de Mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho de goiaba era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Olha só, para que a gente leia essa variação linguística de uma determinada região, a gente vê que é diferente do que a gente fala, mas a professora entendeu um pouco, somente está em palavras diferentes, não é verdade? Então vamos lá, vamos associar as palavras crispas. Quem já ouviu falar sobre crispas? Rapar e rapa, aos sinônimos delas. Sinônimos é aqueles iguais, as palavras que estão no mesmo sentido. Ok? Significa a mesma coisa. Escreva nos espaços adequados. Rapar quer raspar, quer dizer rapar. Raspar a panela, não é verdade? É a mesma coisa que rapar. Em alguns lugares fala rapar. E aqui fala raspar. É a mesma coisa, é um sinônimo. E aqui, raspa, é a mesma coisa que rapar também. E coma, come, topo, quer dizer crismas. Aqui no Brasil a gente fala chupar manga lá no topo da mangueira. Na verdade a gente fala essa palavra, topo. É a mesma coisa que crispas.
ok? Agora você vai pintar. Pinte as palavras que você usa na região onde você mora. Qual é a palavra? Você usa copa, cume, topo, crimpa, raspa, rapa, rapar. Qual é a palavra que você fala na sua cidade? A palavra crimpa é um exemplo de termos usados apenas em determinadas regiões do nosso país. Ou seja, ela não é usada em todo o território brasileiro. Nem muita gente do Brasil fala crimpa. Ok? Próximo. Com os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, são chamados de variações linguísticas geográficas. Essas diferentes palavras, todas que a gente fala de diferentes, são variações linguísticas geográficas. Apesar da pessoa falar uma coisa que a gente identifica como a nossa palavra, é a mesma palavra, porém diferentes pronúncias, elas são chamadas de variedades linguísticas geográficas, tá bom? Então, a pronúncia também pode variar de acordo com a região. A letra R da palavra porta, por exemplo, é pronunciada de formas diferentes em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Essa diferença de pronúncia é chamada sotaque. Sim, cada pessoa ela tem um jeito diferente de falar essa pronúncia. A letra R da palavra porta, tem gente que fala diferente, né? Depende da cidade, do estado em que ela está. Então, o que são sotaques? Os sotaques, eles revelam um pouco da riqueza, da diversidade da nossa língua. Por isso, falar diferente não é errado, gente. Não é errado, é só uma maneira de se expressar um pouco da cultura da pessoa. Uma das razões dessa variação é a influência da nossa língua recebeu das línguas indígenas e africanas e da língua dos imigrantes, italianos, espanhóis e entre outros países. Então, quando formou-se o povo brasileiro, ele trouxe muitas riquezas e muitas origens para dentro do Brasil. Então, nós herdamos muitas coisas dos italianos, dos espanhóis, dos indígenas, dos portugueses, dos africanos, todos os imigrantes que fizeram parte da nossa formação do povo brasileiro. Então, gente, quando você fala diferente, não é errado. É só o seu jeito de falar, é o jeito que você aprendeu. É como a sua cultura lhe ensinou, tá ok? Agora nós vamos para as atividades. Observe as imagens e os nomes que os elementos retratam. Recebem algumas regiões do Brasil. Depois, conforme a palavra que você utiliza, ou escreva caso não seja nenhuma das opções. Bom, você vai contornar a palavra que é falada no seu estado. Bom, nós vemos aqui um semáforo. Semáforo. Em outros estados e regiões, ela é chamada de sinaleira, sinaleiro ou sinal. Como é chamado no Brasil? No Brasil é chamado de semáforo. Aqui onde a gente mora é chamado de semáforo. Então você vai circular a palavra semáforo. Aqui, o que estamos vendo é uma rotatória. Em outros lugares chamam de rótula, redondo ou retunda. Como é chamada aqui no seu estado? É rotatória, né? Então você vai circular e vai escrever, ó. Circulou semáforo, escreve embaixo, na linhazinha. Aqui nós vemos o que, gente? Uma pipa. Pipa. Tem lugares que chamam de papagaio, pandorga e quadrado. Como é que você chama? A professora, na verdade, chama de papagaio, né? Como é que você chama? Você chama de pipa ou você chama de papagaio? Você vai circular e vai escrever aqui embaixo. Agora a gente está vendo mandioca, aipim e macaxeira, não é verdade? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, para mim, a professora chama de macaxeira, não é verdade? Como é que você chama? Como que sua mãe chama? Ok? Nós sabemos que
Mesmo que você fale diferente, não é errado, porque foi a sua pronúncia, a sua cultura, tá bom? A professora chama de macaxeira. A professora aprendeu como macaxeira. Tá ok? Então, vamos lá. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Eu vi você deixar cair o papel. Aí o homem respondeu, por que não cuida da sua vida, guri? Aí o guri, eu estou cuidando. Este é o meu planeta, coroa. Então, né, olha que legal. Ele está cuidando do planeta para que ninguém venha jogar papel do chão. O guri está muito certo, não é verdade? E o que você achou da atitude do Armandinho ao chamar a atenção do homem que jogou papel no chão? Como é que você agiria? Você faria a mesma coisa, sim ou não? Você acha que a atitude do Armandinho foi certa? Por quê? Tá bom? Isso é uma resposta pessoal. No segundo quadrinho, que é este aqui, que palavra o homem utilizou para se dirigir a Armandinho? Qual foi a palavra? Foi guri, né? Porque acho que é uma criança que não tem que se meter na vida dele, né? Se o homem fosse da região onde você mora, ele teria usado essa mesma palavra? Sim ou não? Hein? Qual é a palavra que chama quando é uma criança? O menino. Como é que chama? Aí você vai escrever aqui, tá bom? A variedade que se aprende na escola você aprende uma variedade de língua que é usada tanto em livros, jornais e revistas, tanto em conversas mais sérias, em situações descontraídas, como as conversas orais ou escrita entre os amigos e familiares. A comunicação pode ser mais livre, pode não corresponder totalmente às regras gramaticais estudadas na escola. Então, gente, na escola você aprende que tem a variação linguística e que ela é usada não somente no nosso dia a dia, porém nos livros. Na verdade, nos livros, nas revistas, até mesmo nas nossas conversas, nos nossos debates dentro de sala, né? E em situações descontraídas, conversas, tanto as escritas como as orais, usada com amigos, usada com familiares, não é verdade? A comunicação, ela é assim, ela é livre. Então, não tem quem está certo e nem quem está errado. Somente tem que respeitar do jeito que cada um fala, tá bom? Então, vamos lá. Marcelo é paranaense e se espantou ao saber que a temperatura na sua cidade chegaria a 40 graus. Puxa, vai fazer muito calor. No lugar onde Marcelo vive, o termo puxa expressa espanto? Sim, né? Veja no mapa ao lado as variações dessa. Quais são as variações para essa expressão de espanto? Quais são as variações para essa palavra de espanto? A gente vê aqui que o puxa do Marcelo também pode ser usado em outras cidades, né? Aí o que você vai escrever? Em que regiões elas são mais comuns? Aí você vai colocar aqui. Bah, quer dizer a mesma coisa, quer dizer um espanto. E o bah é da onde? Rio Grande do Sul. Aí você vai escrever Rio Grande do Sul é bah. São Paulo, você vai escrever São Paulo é caramba. Minas Gerais, você vai escrever Minas Gerais, uai. Rio de Janeiro, você vai escrever Rio de Janeiro e vai colocar a palavra expressa, caraca. E na Bahia, você vai escrever Bahia e vai colocar o tracinho e vai colocar oxi, oxi, né? Todas elas é o mesmo significado de puxa, tá bom? Mas todas elas em cada região é uma expressão, uma palavra diferente, tá ok? Então, qual expressão você utiliza no seu espanto ou admiração? Qual é a palavra que você, criança, fala quando você está espantado? É você. Essa resposta aí é sua, toda sua. Agora, por último, troque ideias com os colegas. Infelizmente não vai dar, porque a gente está onde, gente? Na quarentena, infelizmente. Mas logo, logo a gente vai estar juntos, tá ok? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.